beleza? Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Hoje eu vou fazer uma resposta a um vídeo que eu acabei vendo ontem por acaso, do Vegetarihango, que é o título é O Vegano Mais Odiado do Brasil. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Nesse vídeo ele começa falando sobre a questão da solidão dos veganos e tal. Eu fiz um vídeo há umas 2 semanas atrás sobre isso, eu vou colocar o link aqui embaixo também. Mas eu não vou comentar todo o vídeo não, eu vou comentar sobre alguns argumentos pequenos que ele fez ao longo do vídeo e que me fizeram pensar e que eu achei que poderia ser legal para a gente debater aqui. O primeiro ponto é quando ele fala em algum momento do vídeo que um vegano está atacando o outro e que isso seria problemático. Eu acho que atacar é péssimo, mas você colocar um ponto e discordar, isso é constitutivo do próprio ser político do homem. É importante a gente colocar um ponto discordante para que a gente consiga construir algum tipo de diferença, uma nova sociedade se organize. E o movimento do veganismo, eu acho, luta por uma outra sociedade, uma sociedade na qual os animais não vão ser explorados. Como ele falou várias vezes no vídeo, o veganismo é sobre os animais. Ele é sim sobre os animais. Esse movimento de debate político é o próprio da democracia. Só existe democracia na medida em que existe conflito, na medida em que existem polos discordantes tensionando um contra o outro para a construção de algo. Sem essa tensão, a gente acaba num pensamento único, que aparentemente é o que muitas pessoas hoje em dia no Brasil querem, né? Um pensamento único. Uma única forma de se organizar sexualmente, uma única religião, uma única forma educacional. Eles querem uma unidade. Esse pensamento único é completamente antidemocrático e é péssimo. Então é importante que exista conflito. O outro ponto que eu queria colocar nesse vídeo: o veganismo é sim um movimento político. Ele diz primeiro que não é, depois ele diz que ele quer dizer que não é partidário, beleza. Mas é sim um movimento político e ele tem sim uma correlação com o feminismo, com o racismo, com a homofobia. Ele tem uma correlação. O veganismo é sobre os animais. Sim, o veganismo é sobre os animais, é sobre a gente libertar os animais da exploração que eles passam na sociedade. Mas se a gente der um passo atrás e perguntar por que os animais são explorados na nossa sociedade, por quê? Qual é a razão pela qual os animais eles são explorados? O que sustenta? Qual é o pensamento que sustenta essa exploração? A gente vai ver que é o pensamento hierárquico que coloca o homem enquanto animal racional e o animal quanto um animal sem razão. Ele é definido como privado de razão. Então o homem se coloca sempre num patamar superior. Essa hierarquia da gente se pensar como no topo da cadeia alimentar, enquanto mais capaz, mais inteligente, faz com que a gente pense os animais como inferior e, por conseguinte, nos dá condição e justificativa para explorar. Essa justificativa sempre se dá nesse aspecto hierárquico. Se você debater com alguém que não é vegano e que é carnista, você vai ver claramente que a maioria das argumentações vão se pautar numa superioridade do homem em oposição ao animal. Isso não quer dizer que a gente seja igual aos animais. Não, a gente é diferente dos animais, a gente possui linguagem, a gente tem uma capacidade destrutiva maior do que qualquer animal vivo. A gente é capaz de ocupar, de destruir. A gente tem diversas capacidades que alguns animais não possuem. De fato, a questão não é negar que a gente seja diferente dos animais, é dizer que essa diferença não significa que a gente seja superior. Não cria uma hierarquia. A proposição entre o homem e o animal, ela acaba colocando de um lado o homem, e aí o homem vai ter várias culturas, ele tem linguagem, ele tem sexualidade diversa, ele tem um monte de coisa dentro dessa caixinha do homem, e do outro lado, os animais. E essa oposição entre o homem e os animais, ela mascara uma pluralidade de diferenças que existe, tanto no interior do homem quanto no interior dos animais. A gente coloca o homem enquanto oposto à vaca, a abelha, a galinha, a pantera, a um monte de outros animais, e a gente esquece que a própria galinha é diferente da vaca, que é diferente da abelha, que é diferente do mosquito, que é diferente do jacaré. Existe uma diferença, a gente instaura uma oposição binária ali, 2 pontos, de um lado o homem, de outro o animal, e a gente esquece que na verdade o que existe no mundo real, concretamente, é uma pluralidade de diferenças muito maior. Existe o homem, a abelha, a galinha, e dentro das abelhas existem diversos tipos de abelha, existe a abelha rainha, existe o operário, existe uma pluralidade de diferenças.
A grande questão é esse tipo de pensamento que funda uma identidade, um ponto positivo, isso é o idêntico, e coloca a diferença como mero suplemento, esquece que a própria diferença é o que funda a existência. Se a gente parte desse princípio, que a oposição binária é o que funda e o que justifica a opressão e a exploração dos animais, a gente consegue entender como existe uma afinidade desse tipo de pensamento com o feminismo, com o movimento antirracista, com a luta contra a a transfobia e toda a perseguição das diferentes formas de sexualidade. É muito fácil, porque a nossa sociedade se organiza sempre num privilégio do homem enquanto quem tem direitos, e a mulher ela é sempre tida, isso está mudando, ainda bem, graças à luta feminista, a mulher é sempre tida como um suplemento, desde a Bíblia. A mulher é mera costela de Adão, ela é tida como um objeto, a mulher é tratada sempre como objeto. Até hoje em dia a gente vê a mulher sendo tratada como objeto sexual. Antes ela era um objeto, era uma propriedade. Em Portugal, até os anos 70, a mulher ainda era tida como propriedade do marido. Então essa mudança é muito recente. Então a mulher é tratada como objeto, assim como a gente trata a carne na prateleira como objeto. Você compra aquilo, passa a ser sua propriedade para você comer. Da mesma forma como você tinha um cachorro, você tinha a sua esposa. Você legalmente tinha um direito sobre ela. A raça é a mesma coisa. Só você pensar na escravidão. Os escravos eram tratados como objeto, como propriedade do homem. Então é essa estrutura de oposição que coloca o homem como superior à mulher, como o homem branco como superior ao negro, o homem heterossexual enquanto superior e com mais direito do que os homens e as mulheres que se organizam a sua sexualidade de outra forma. Isso traz uma afinidade sim com o veganismo, é óbvio. Traz sim uma afinidade com a luta contra a exploração dos animais. E essa interconexão entre as lutas é uma luta contra o próprio sistema político, econômico, social que organiza a nossa sociedade. Talvez não exista o veganismo enquanto uma totalidade, enquanto uma cartilha de regras na qual nós devamos seguir, mas existe uma pluralidade de pessoas que estão lutando contra a exploração do animal e cada um está usando as suas ferramentas. E, eventualmente, essas ferramentas elas podem ser contraditórias, podem ser conflituosas. Pode ter alguém que ache que o veganismo do vegetariano é péssimo e contraproducente, da mesma forma que ele pode achar que o de outras pessoas. E a luta se constrói nesse próprio conflito, e esse conflito ele é completamente enriquecedor. Sem esse conflito, a gente volta para aquele pensamento unitário. E ele diz que então cada um tem que respeitar a opinião do outro, o que ele acha, o que o outro acha. Isso é um relativismo das opiniões, é um relativismo vazio, que vai dizer que então cada um tem sua opinião e cada um tem que se respeitar e cada um tem que respeitar a opinião do outro. Não! Se um terraplanista vier dizer para mim que a Terra é plana, eu vou dizer, não, você está errado. Se alguém vai dizer, não, os animais eles não são explorados, eu vou dizer, não, você está errado. Existem posições que devem ser confrontadas, e isso vale eu dei alguns exemplos hiperbólicos, exagerados, mas isso vale para tudo. A gente tem que construir verdades, construir pontos de vista, perspectivas coletivas a partir desse próprio conflito. Esse é o trabalho político. Por isso que o veganismo é um movimento político também. No final ele vai falar então que a gente não tem que o veganismo é sobre os animais e não é sobre o que está na prateleira, é sobre o que você come, sobre você. Isso está completamente errado, eu acho, porque o veganismo, como eu disse em outros vídeos, ele é sim sobre o que está na prateleira. As mercadorias que estão na prateleira, elas mascaram todo o processo de produção. A gente entender que o que está na prateleira é um animal morto é absolutamente relevante para o veganismo e pela estrutura que produz aquele animal morto na prateleira. O que é a exploração dos animais numa sociedade industrializada como a nossa, que vai produzir carne em série, que faz propaganda para o consumo de produtos de origem animal, de pedaços de animais. É importante a gente entender como a nossa sociedade, através da propaganda, do marketing, mascara a produção industrial dos animais e como os animais são tratados de maneira absolutamente violenta e opressora. O que está na prateleira, o que você está comendo, tem sim a ver com o veganismo. O veganismo que não lute contra uma produção industrial
ele está se isolando de uma série de questões que são absolutamente relevantes. Qualquer movimento que se isole e não consiga olhar em volta e ver o que está acontecendo é um movimento problemático. A gente tem que sempre olhar em volta, ao nosso redor, e aprender com a luta ambiental, com a luta feminista, com a luta antirracista, com a luta contra todo tipo de discriminação às sexualidades. Isso tudo está interconectado. Existe uma interseção entre todos esses movimentos. E a gente precisa escutar eles e aprender com eles para que a gente evolua e siga adiante. Então, espero que o Vegetariano veja o meu vídeo e se quiser me responder, mandar uma mensagem e quiser trocar uma ideia, a gente troca uma ideia. É isso aí. Não te odeio. Eu gosto muito do seu canal, já fiz algumas receitas. Parabéns pelo trabalho. E fica aqui a minha discordância. Um abraço, valeu, galera. Bora ser vegano, é nóis.